Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se as coisas teriam sido criadas a partir da luz. E a sua pergunta está relacionada à ideia científica de que toda matéria é energia, ou em outras palavras, luz em diferentes espectros, ou diferentes faixas do espectro. Você menciona o Gênesis, afirmando que a primeira coisa a ser criada foi a luz. E o resto teria derivado então da luz. Não, engano. A Bíblia não afirma que a existência material das coisas materiais tenha se iniciado a partir da luz. E a Bíblia também não diz que a luz tenha sido criada. Em Gênesis, Deus diz, haja luz, porque a luz já existia. A Bíblia afirma que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Então, a luz é aparente. Então, não foi feito da luz aparente, mas foi feito da palavra de Deus. Curiosamente, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, é também o Filho de Deus. É Deus homem, Deus feito homem. E é por meio dele que todas as coisas foram criadas. Veja em João, no Evangelho de João, que começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Em suma, Deus falou e tudo veio à existência. Simples assim, mas complicado assim também. A Bíblia afirma ainda que não apenas as coisas vieram a existir pela palavra de Deus, como a própria existência das coisas é mantida pela mesma palavra, pelo mesmo verbo, pelo mesmo Jesus. Em Hebreus diz assim, o qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E a luz? Bom, vejam, vamos ver o que aconteceu com a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do Espírito, sobre a face do abismo. E a luz? Vejamos sobre a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Gênesis 1, de 1 a 4. A luz não é criada nesse momento. A luz é simplesmente introduzida na criação, porque a luz sempre existiu. E ela não entra no relato da criação original, porque a criação original é mostrada apenas no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, esta é a criação original. Aí entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, capítulo 1, você pode imaginar aí zilhões de anos, em termos atuais, porque nós não temos ideia do que aconteceu nesse período entre o versículo 1 e o 2. Provavelmente é nesse intervalo que ocorreu a queda dos anjos, o que acabou transformando a criação original de Deus num verdadeiro caos, que incluíram as trevas, que é a ausência de luz. Porque trevas é algo estranho à criação, já que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, como fala 1 João 5. Considerando que antes das coisas virem à existência só existia Deus, fica fácil concluir que não havia trevas, não é? Só luz. Além disso, existe outra referência de que Deus não teria criado a terra vazia, lá em Isaías 45, e as referências também a Lúcifer existentes na Bíblia apontam para uma época anterior a esse estado caótico, quando havia trevas sobre a face do abismo. Anterior às etapas de criação de Gênesis 1, versículos 2 em diante, que nós poderíamos chamar de restauração da criação, que depois é descrita também a partir do versículo 4 aqui de Gênesis. A luz, portanto, foi apenas trazida à cena no início dessa reforma geral da criação, que ocorre nos 6 dias descritos em Gênesis. Tudo isso eu escrevi
para dizer a você que para mostrar a você a premissa de que tudo foi criado, a premissa de que tudo teria sido criado a partir da luz não é bíblica. A criação é um ato do Verbo de Deus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Todavia, existem versículos que apontam para a participação do Pai e do Filho e do Espírito Santo, além do Filho, na criação. Embora a luz seja luz, é importante entender que quando nós falamos de luz no seu aspecto mais amplo e bíblico, nós estamos indo além do espectro visível e mensurável pela ciência. Veja essa passagem. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. 1 Timóteo 6,16. Que luz inacessível é essa onde Deus habita? É uma faixa do espectro que não é acessível. Simples assim.